Olá, nós estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente sempre pela TV Santa Cecília. Agora, de segunda a segunda, você tem uma edição do painel regional, né? De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, agora com horário eleitoral. Nós estamos com 20 minutos de atraso, você sabe, entrando ao vivo às 10 para as 2 da tarde. A nossa reprise, pelo mesmo motivo, às 7h30 da noite, não às 20 horas. Né? Depois que terminar o horário eleitoral, passar as eleições, tudo volta ao normal. Painel regional, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, de segunda a sexta. Aos sábados, às 15 horas, 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas. E sempre, né, discutindo, debatendo, né, com as personalidades da região e do país, os temas que estão na pauta, que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas nacionais também. Painel regional que nessa edição, com prazer, recebe o vereador Sandoval Soares, vereador do PSDB aqui na Câmara de Santos. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo a bordo aqui mais uma vez. Boa tarde, Edgar. Um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a oportunidade para continuarmos debatendo os projetos, né, as necessidades da nossa cidade. Muito bem, além do Sandoval, está conosco também o Wellington Araújo, ele que é o coordenador municipal da Juventude. Tudo bem, Wellington? Prazer também recebê-lo. Tudo bem, boa tarde a quem está assistindo, obrigado pela oportunidade de estar junto aqui com os colegas, trazendo os assuntos importantes aí para os moradores, os munícipes de Santos taparem. Muito bem, e quem mais uma vez participa e colabora com a gente, né, o nosso advogado, radialista também, né, Sidney Costa, aqui no painel regional mais uma vez. Tudo bem, Sidney? Prazer tê-lo novamente aqui em agradável companhia. Tá bom, doutor. Alegre companhia, porque com o Sandoval e o Wellington, há algum tempo que eu não vejo uma reação da sociedade para um chamamento à responsabilidade de cidadania, de compromisso do jovem. O último exemplo que eu posso pontuar, até porque fiz parte da agremiação, na década de 60, foi o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. Lá para cá houve uma campanha até do poder público contrário a que o menor trabalhe, e eu acho que isso é que afastou o menor da sua noção de cidadania. Compromisso que vem pelo emprego, pelo interesse pela cidade e daí pelo seu país, começa com responsabilidade. E nada melhor do que o vínculo empregatício para dar essa responsabilidade. Quando o poder público acha que o menor tem que só estudar, complicou muito a solução de problemas crônicos no meio da juventude atualmente. Mas esse que vai ser anunciado por vocês, eu já estou acompanhando até de bastidor, até quero saber quantas mulheres tem nesse projeto, porque eu já ouvi aí alguém falar, só tem homem hoje aqui na bancada, eu também quero ver no projeto se mulheres, 10 mulheres jovens aderiram ao projeto que você vai anunciar, que eu acho que é de importância para o telespectador. Sem dúvida nenhuma, nós vamos saber sobre isso e sobre muito mais, né, aqui com o vereador Sandoval, com o Wellington também, né, a pauta, o assunto vai girar em torno da Câmara Jovem, né, que deverá tomar posse a partir do mês de outubro, né, se eu não estiver enganado, se eu estiver, eles vão me corrigir daqui a pouquinho. Só registrando para vocês, o painel regional está gravado nessa edição, não é gravado agora essa semana, e, portanto, fica impossível a sua participação via telefone. Mas pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional, sempre espaço para você curtir com a gente, com mais de 10 mil curtidas, a gente fica muito satisfeito com a sua participação. E depois pelo YouTube, claro, você pode sempre rever os trechos que julgar mais interessantes ou, claro, rever o programa por inteiro, né? Bom, o projeto da Câmara Jovem aqui de Santos é um projeto criado pelo Sandoval, né? É isso, Sandoval. Por que você partiu aí para essa ideia, né? Como é que definiu aí a criação e elaboração desse projeto, depois, claro, aprovado pelos seus pares? Então, Edgar, nesse meu primeiro mandato, eu tenho dedicado uma atenção especial às áreas de atuação, seja profissional, a minha área do Porto, né? Temos acompanhado aí todos, já participamos aqui no seu programa também, discutindo todos esses problemas portuários, dragagem, terminais, né? Os caminhoneiros. Dedicado também toda a atenção na questão de moradia digna, acompanhando todo esse grande problema que envolve aí todas essas pessoas que vivem em palafitas e com necessidade desse morar, né, de uma nova vida. Mas também o que me trouxe na Câmara foi a grande preocupação com a juventude, né? Esse projeto, eu confesso a você, que já tinha oferecido a um outro vereador, em outra gestão,
talvez algum impedimento, alguma coisa não tenha dado bem, né? E aqui eu procuro fazer um parêntese sempre. Eu agradeço muito ao sucesso dessa aprovação ao presidente da casa, vereador Sadal Nakai, que aqui realmente comprou comigo e com os outros vereadores integrantes desse projeto, foi para frente, né? Houve muita dificuldade, mas assim, a grande preocupação hoje é que nós acabamos discutindo a juventude da forma como está, largada, vamos dizer assim, sem direcionamento. Hoje você procura um jovem para falar de política, o jovem não quer falar, política passou a ser uma coisa nojenta, uma coisa detestável, né? Até pelos exemplos que são dados hoje nacionalmente, infelizmente, né? Mas eu acredito que é com o envolvimento do jovem, né? Para ele vir participar realmente, ver qual é o funcionamento, por exemplo, da Casa de Leis, uma Câmara Municipal, ter acompanhamento ali, ter participação com o vereador, do dia a dia do vereador, para poder saber realmente que a política é realmente aquilo que transforma a vida das pessoas, né? Então, surgiu no início do meu mandato, o ano passado, nós colocamos essa proposta de decreto legislativo, né? E houve posteriormente a colocação de outros projetos com igual teor, parecido, no vereador Igor e no vereador Douglas também, que foram apensos a esse projeto, também serviu de base para o projeto final, né? E houve assim, toda uma tramitação, um acompanhamento nosso, derrubada aí de pareceres contrários, até pela sobreposição que o projeto causava à mesa da Câmara, e nós temos esse entendimento também, né? É uma nova Câmara funcionando dentro do mesmo espaço, sem a legitimidade do voto da população, mas com a legitimidade da representação das escolas, né? Isso é muito importante. Então foi daí que surgiu toda essa discussão, ele foi sendo aprimorado com a participação, inclusive, de entidades que eu vou citar aqui, a quem o projeto está sendo entregue, né? E nós vemos hoje, depois de 1 ano e 9 meses, aí praticamente, 1 ano e 8 meses de caminhada do projeto dentro da Câmara, nós vimos ele ser aprovado no final de junho, né? Sendo ali, tendo inclusive sendo parabenizado até por quem estava presente, que eram os integrantes do voto consciente, né? Então foi uma coisa muito bonita. Então eu coloco isso não sendo um projeto meu pessoal, mas um projeto da casa, um projeto dos vereadores, que muito nos ampararam e deram a condição de ele ser aprovado e colocado, né? O que seria a Câmara Jovem? Seria a eleição dentro das escolas públicas, municipais, estaduais e particulares, de um representante, o que nós chamaríamos de vereador jovem, né? Ele viria participar, como vai participar, daqui a pouco o Hamilton vai colocar também com propriedade, aí, porque está acompanhando bem, e é um dos tutores também desse projeto agora, porque ele foi conduzido, foi feito dentro da Câmara Municipal, mas está sendo entregue. É como se eu estivesse entregando um filho, né, para um grupo aí de pais e mães que vão fazer essa condução. Isso é importante falar. Sabe por quê, Boturão? Nem eu, como autor desse projeto, vou poder usar politicamente isso. Nem eu. Está sendo entregue para a condução, saiu agora do ambiente da Câmara, a partir já das eleições, né? As eleições já foram conduzidas pelo próprio grupo, a posse vai ser conduzida pelo próprio grupo, e a mim, como eu falei nos microfones da Câmara, vai sobrar somente, né, o prazer de ir para as galerias e poder aplaudir o trabalho dos 21 jovens. Eu acho que com isso nós estamos contribuindo aí com a questão cidadã. Perfeito, cidadania que precisa ser praticada, né, todos os dias, indiscutivelmente, né? Wellington, explica uma coisa, é verdade isso que o Sandoval colocou há pouco aí, que o jovem está com ojeriza, verdadeira ojeriza de político e da política, não quer nem ouvir falar, muito menos debater, discutir, aprofundar temas ligados à política, é assim mesmo? Bom, primeiramente eu quero externalizar aqui a minha gratidão ao vereador Sandoval Soares por ter se colocado à frente, liderado esse processo, até sair o nosso decreto legislativo, onde a gente agora já pode contar com esses 21 vereadores jovens, 21 suplentes. Também mandar um abraço aqui para a assessoria do vereador Sandoval, a Catarina Polinário, que é membro do Conselho da Juventude, Murilo Neto e outros jovens de Santos que estão
fazendo aí a diferença dentro do nosso município, encabeçando um processo aí de liderança, de discussão das políticas públicas, o que essas políticas públicas contribuem no dia a dia dessa juventude que se faz presente aqui em Santos. Doutorão, é legal a gente mencionar para quem está assistindo que as pessoas falam que Santos é uma cidade de idosos, né? A gente ouve muito isso pelas ruas. E pasmem, Santos não é uma cidade de idosos, é uma cidade de jovens. A gente tem mais de 92 mil jovens, segundo o nosso relatório do Plano Diretor e do Santos. O que é jovem? Vamos estabelecer os critérios primeiro. Então, jovem é aquele cidadão que está com a idade compreendida dos 15 até os 29 anos. Então, dos 15 até os 29 anos, ele passa pela adolescência, que vai até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, a juventude na plenitude, e depois é aquele jovem, né, o emancipado socialmente para a vida adulta. Então, essa é a faixa etária hoje do Estatuto da Juventude, considerada a nível federal. Então, temos 90 mil pessoas nessa faixa de 15 a 29 anos. Em Santos. E visualmente falando, a gente sabe que Santos é uma sede aqui da região administrativa, esse número ele pode triplicar, né, contando aí as nossas universidades, a nossa parte de comércio, a parte de emprego em Santos, então esse número visualmente ele triplica aí na cidade. Voltando ao projeto Câmara Jovem, foi colocado aqui pelo nosso amigo sobre o número de mulheres que fazem parte do projeto. A gente tem 10 mulheres titulares e 9 suplentes no projeto. Eleitas, 9 titulares eleitas e 9 suplentes eleitas também no projeto. Então isso tem uma representatividade que hoje a nossa Câmara de Vereadores não tem, né? Então não tem mulheres hoje na Câmara de Vereadores eleitas, mas a Câmara de Vereadores Jovens, essa questão de gênero está muito equilibrada dentro do processo. Bom, respondendo a sua pergunta sobre o olhar da juventude sobre a política, né? A palavra política, né, falando no sentido dela de ser, está muito saturada, né? A juventude hoje enxerga a política como a corrupção, aqueles escândalos. A mídia coloca essas questões em evidência quando a ação política a gente faz no nosso dia a dia também, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro de onde nós estamos. Num debate que aconteceu há poucos dias com alguns jovens aqui em Santos, no SESC, a gente discutiu essa questão da política e da participação política. Todos eles responderam assim unânime que a política está saturado mesmo. Mas quando a gente fala em participação política, do jovem se envolver no seu dia a dia, nas questões do seu bairro, da sua escola, da questão de empregabilidade, do que a cidade pode oferecer para esse jovem, mobilidade urbana, todos eles acharam importante se envolver e participar. Então, cabe aí esse novo jeito aí de estar chegando a essa população, a esses jovens, e discutindo realmente o que a política pode interferir no dia a dia. A ação política de um agente político que a gente vota, denomina ele lá como sendo nosso representante na Câmara, no Poder Executivo, o que isso pode transformar a vida dessas pessoas. Então fica essa discussão contemporânea aí para a gente estar se envolvendo no dia a dia e fazendo com esses jovens também, criando esses espaços para que eles possam se envolver também. Acho que essa é a mensagem, sim. Sidney Costa, já deu para ter uma ideia aí de onde se baseou, né, e quais são os objetivos do projeto aí do vereador Sandoval, com a Câmara Jovem, a participação do Wellington, coordenador da juventude aqui na cidade, né? E vamos discutir, né? Vamos deixar o expediente que a gente usa aqui no painel, bem a revelação de telespectador e vocês também, que os bastidores ajudam muito a gente pautar, porque às vezes vem vozes aí dos bastidores que ajudam a gente a entender melhor a pauta. E não há como, embora eu tenha respeito pelo Sandoval, e ele nessa condição de vereador, pelo menos não vai estar restrito à legislação eleitoral, está disputando a presidência membro do seu partido, o AS, mas parece que vai dar outra mulher presidente do país aí. Se não der a mesma, vai dar outra. O negócio desandou aí, enfim, e até uma tragédia acabou dando esse outro panorama, algo incompreensível. Uma tragédia acontecida aqui em Santos, que você deve ter acompanhado como homem atualizado a tudo. E não fui bem eu que falei das mulheres. Eu estou preocupado com isso. Porque até pouco tempo isso fazia parte da legislação. Os partidos tinham que reservar 30% hoje, meu amigo. Só que na região nós temos 5 que estão nos comandos da cidade.
uma teve que ceder por uns 35 dias aí para o seu presidente da Câmara, mas estava de volta, altaneiro e forte. E agora mesmo parece que de novo desenvolve-se um panorama que teremos uma outra mulher, se não for a mesma, ou seja, continua na mão das mulheres o governo do país. Então, a voz que soou, se eu for errar, você me corrija, foi da Catarina, que enquanto a gente montava aqui a mesa de madeira de lei mais ruidosa aqui do debate da região, eu ia dizer, poxa, de novo só homem no programa, mas estamos com esse cuidado, viu, Catarina? Está ausente há muito tempo, me abandonou aqui, não precisa voltar. Né? Estamos com esse cuidado porque parece que de vez o mundo está na mão das mulheres. Agora, e dos jovens, porque o Wellington tem uma autoridade para falar, invejável, viu, Wellington? Parabéns, que é essa autoridade que a gente quer ver mais jovens. Tem um rapaz em São Paulo, que até promoveu o comitê contra a Copa e até foi mal entendido, mas depois ele conseguiu algumas entrevistas. Você deve conhecer ele, eu vou falar, o Danilo Cajazera, que dá aula em cursinhos gratuitos para preparar jovens para a cidadania, enfim. E ele faz esse lado que é do protesto politizado, não da violência, da agressão, e que procura uma terceira via que parece que o país vai acabar caminhando para isso. Ninguém está satisfeito. Duvido que o Sandoval diga para mim, eu estou satisfeitíssimo com o panorama político do Brasil, mesmo estando no partido que governa o estado de São Paulo já há bastante tempo. Porque ninguém está satisfeito com isso, não é só uma insatisfação da população, como disse o doutor, é do jovem, é geral. Somado aos escândalos que a gente não aguenta ver e ouvir mais, e algumas situações muito pontuais como essa, de falta de oportunidade de jovens. Por isso, antes de eu fazer minha pergunta, eu quero também pedir essa autorização que estou recebendo, como nunca, que estou muito contente de ver essa pauta de hoje. Há algum tempo que eu não vejo essa preocupação vindo do Legislativo com a juventude. Fixar a noção de que o país é nosso, depende de você a construção do país, o jovem perdeu. Vocês também um passo muito importante para que isso se reafirme. Volto a dizer, outro caminho que poderia dar essa responsabilidade seria o emprego, como aconteceu com os patrulheiros na década de 60. Hoje não é mais aquele movimento forte na cidade, também se perdeu muito de investimento no projeto e parece que tudo que falta investimento acaba nos concluindo a bom tempo. Nesse ponto de abrir a Câmara, que ousadia, parabéns, Sandoval, por trazer isso. Já teve no passado, o Calão João falou disso, que deu uma vez uma oportunidade dessa, mas nada parecido com isso. Essa organização de vocês começou dentro das escolas, que é onde a escola tem tendo muito espaço de conscientizar a jovem dessa sua responsabilidade para a construção do país. Depende dele, mais dele hoje do que minha, que já estou partindo do meu caso. Pertence ao Wellington esse desafio de manter-se atualizado e acreditar que as oportunidades surgem quando a gente tem noção do papel na sociedade, mesmo sendo jovem, mesmo sendo esse aqui, ó, dos 15 aos 19 anos, 29. Que são 29, que são chamados, pega uma parte dos de menor, os adolescentes, que hoje são os trombadões aí que a gente enfrenta, que muitos deles de menor, é a peixe que os colocaram, porque muitos deles são maiores do que eu, mais preparados e avançam no roubo, na agressão, por causa de perder a sua noção do que é o papel dele na sociedade. E falta de oportunidade também. E jovens que, nessa idade já da universidade, não estão tendo emprego, não estão tendo oportunidade. A pergunta que eu quero fazer, agora é a pergunta, fiz meu desabafo. Graças a Deus, porque o doutorão me permitiu isso daí, tenho certeza que você manda. Ele sabe como faz para elegantemente me colocar no eixo sempre aqui. A gente às vezes até já, no pensamento já se corrige. Pois bem, dessa obra de vocês em chamar a sociedade, principalmente as escolas, a participar, teve eleição aí, olha, eleição das mulheres em massa, 10 efetivas, quase metade do grupo, e 9 suplentes. Quantas saíram da escola municipal representando e quantas saíram da particular? Essa é uma pergunta que vai ser respondida daqui a pouquinho, né? Eu tenho que fechar o primeiro bloco, o vereador Sandoval e meu caro Wellington, né? Mas sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, já que os estabelecimentos aqui da cidade que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes,
devem disponibilizar sachês de álcool gel para os seus clientes. O projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas foi aprovado pela Câmara, pelo Legislativo, sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa através da Lei Complementar 846, publicada no Diário Oficial. A medida já está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Agora sim, um rápido intervalo e já... projeto muito maior com isso, já. As escolas também. Agora não é mais, né? Já passou a bola. Sabia disso, não? Não, pelo que você está, empolgação, entendeu aí. Seu nome mesmo? Seu nome mesmo? Sidney. Magal, é brincadeira. Estamos de volta com o segundo bloco, né, desta edição aqui do nosso painel regional. Muito prazer recebendo Sandoval Soares, vereador do PSDB aqui de Santos. Também conosco o Wellington Araújo, que é o coordenador municipal da Juventude. A participação sempre importante com a gente, o advogado, nosso comentarista habitual, Sidney Costa. O programa está gravado nessa edição, você não participa via telefone, evidentemente, mas pelas redes sociais você pode curtir a gente, facebook.com/painel regional e, claro, também rever o programa pelo YouTube, né? Depois que ele se encerra, vai para o YouTube, como todas as outras edições, você revê os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, se você achar mais interessante no caso, né? Muito bem. Bom, fechamos o bloco anterior com o Sidney Costa fazendo uma colocação interessante, né? A respeito das eleições, se as eleições foram realizadas nas escolas para a Câmara Jovem, né? Um projeto aqui do vereador Sandoval, participaram mais escolas públicas, mais escolas particulares, mais ou menos foi essa a linha da pergunta, não foi isso? Sandoval responde, Wellington, enfim. Acho que eu posso começar e passo para o vereador. É bem interessante a gente citar essa questão de como é que aconteceram as eleições e aonde é que aconteceram. Antes disso, eu gostaria de mencionar e dar um salve aí para a comissão que faz parte do projeto Câmara Jovem, que está acompanhando a Secretaria de Educação de Santos, a Diretoria de Ensino, a OAB Seção Santos, a Justiça Eleitoral, o Movimento Voto Consciente, o SESC Santos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, o Conselho Municipal da Juventude de Santos, o Conselho Municipal de Educação e o Fórum da Cidadania. Então, essas entidades, mais a Prefeitura de Santos, obviamente, são responsáveis aí por estar acompanhando esses 21 vereadores, seus 21 suplentes, até dezembro de 2015. Então, vai ser um grande período acompanhando isso, até o término, né, a formação desses vereadores jovens, e depois o processo é perene aí, né, continua o projeto com outros vereadores e em outras épocas eleitos também. Respondendo a pergunta do amigo Sidney Costa aqui, houve um equilíbrio muito grande, olhando aqui a composição das escolas que foram eleitas, das 21 escolas, dessas 21, 6 foram particulares. Tá? E as demais foram escolas da Secretaria de Educação de Santos e da Diretoria de Ensino do Estado. Então, um equilíbrio entre escola particular, escola pública municipal e escola pública do Estado. Então, tem uma participação bem maciça da juventude nessas 3 vertentes aí. Tem idade mínima para os alunos se candidatarem ou não? Quer falar, vereador? Pode falar. Então, os vereadores jovens, eles têm que estar participando aí do ensino fundamental, ensino médio, né? Tem que ser alunos da rede de ensino. A idade tem que ser compreendida até os 17 anos, 11 meses, 29 dias. Tem que ser um jovem adolescente. Tem idade mínima? A idade mínima, pelo decreto aqui, a gente vê que é até os 12, 13, 14 anos, que é a idade do ensino médio. Do segundo ano? Segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio é o limite, né? É a mínima. No ensino fundamental, a partir do terceiro ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio. 14 anos, aproximadamente, por aí, né? É legal também, bom, você vai descendo muito, já vai para a criançada, aí também já foge um pouco, né? Eu poder continuar? Posso? Assim, apesar do projeto sancionado e promulgado, vai ter um acompanhamento nosso, claro, porque alterações irão acontecer, né? Então essa comissão que eu chamei de tutores aqui do meu
meu filho, vamos dizer assim, né, esse meu querido filho, um sonho de realizar esse projeto cidadão, eles vão passar periodicamente a necessidade de alteração desse decreto legislativo. Nós vamos fazer a condução dentro da Câmara de Santos dessas alterações, né? Agora, o mais importante, Edgar e Sidney e Wellington, né? O mais importante desse projeto, além da motivação política que vai ocasionar, que já ocasionou, né, Wellington? Porque 42 escolas se cadastraram e participaram das eleições, né? O modo de seleção, o modo de apuração foi inclusive sob um percentual de participação, não dos votos hoje, mas dos alunos que participaram do processo seletivo. Né? Então foi um processo assim, conduzido inclusive por toda essa comissão, que eu achei maravilhoso, porque uma escola pequena ela pode ter representatividade se ela tiver os 100% dos alunos votando, né? E além do mais, além dessa motivação política, é propiciar no futuro, que não está dentro do decreto, né? Mas já está conversado inclusive com a comissão, inclusive com o Célio Nori, que é um dos coordenadores também junto com o Wellington dessa comissão, propiciar no final do mandato, né, a criação do voto consciente jovem. Então ele deixaria o mandato, mas ele, pela experiência adquirida dentro da Câmara, né, porque é bom colocar, o telespectador tem que saber o funcionamento em si, esses jovens eles vão ter uma sessão ordinária por mês, né? E dentro de um período, acho que de 3 meses ou 6 meses, é o que está sendo definido pela comissão, dentro de um certo período eles vão analisar um projeto da casa em tramitação, né? Então, dentro dessa sessão ordinária, eles vão poder fazer toda aquela atividade que o vereador faz, os questionamentos através dos requerimentos, indicações, né? Somente não vão ter a afirmação de votação de projetos, que essa é uma questão da própria tela dos vereadores mesmo. Como é que eles vão ter? Que tipo de orientação eles vão ter? De quem vai orientar esses meninos, esses jovens, para poder fazer uso de todos os direitos, né, que tem? Está sendo feito, se o quiser complementar, está sendo feito por essa comissão um regimento interno, que não seria o nosso regimento interno, aquele rígido ali da casa mesmo, mas tirado desse regimento toda uma parte facilitada, inclusive com o linguajar, por exemplo, questão de ordem continua, né? A questão do tratamento de um vereador jovem com outro vereador, eles vão poder fazer, eles vão fazer a eleição da mesa diretora do Câmara Jovem, então vai ter o seu presidente, seu secretário, vai ter tudo isso. Então, todos os encaminhamentos vão ser feitos uma vez por mês, uma sessão ordinária, né? E terminado, e claro, vai ser inserido nesse treinamento deles, inclusive, a questão deles terem assessorias, acompanhando todos esses encaminhamentos que eles vão fazer com os professores, com os diretores, com os pais, com o entorno da escola. Então, realmente vai ser assim um aprendizado muito grande. Eu acredito também que já é um sucesso pelo próprio grupo que abraçou e deu credibilidade também a esse decreto legislativo. Eu acredito que no futuro muito breve mesmo, nós teremos com certeza muitos desses jovens aí ocupando aquelas 21 cadeiras da Câmara. Perfeito. É isso, Wellington? Então, agora no dia 18 a gente teve o primeiro momento com esses jovens, né? Então, a gente conheceu os 21 vereadores titulares e os 21 suplentes. A galera está muito animada para participar do projeto. E aí você me pergunta, foram 43 escolas inscritas e 21 eleitos, né? 21 vereadores. E os demais? Como é que ficaram esses demais que também fizeram seus processos de mobilização dentro das escolas? Porque a gente que acompanhou... Deixa de ser um aprendizado, né? Então, a gente que acompanhou... Não tem cadeira para todo mundo, né? Então, Botrão, a gente que acompanhou ele dentro das escolas, a gente viu como que eles fizeram a mobilização dentro das escolas e o quanto que eles mexeram com a rotina de dentro da escola. Então, esses vereadores que não foram eleitos, eles vão ter um acompanhamento aí do Conselho Municipal da Juventude de Santos, o
próprio Conselho da Criança e do Adolescente também vai criar uma câmara lá de jovens para estar acompanhando as discussões que acontecem dentro dos conselhos, porque o conselho é baseado dentro do ECA, né, e o Conselho da Juventude no Estatuto da Juventude. Então vai criar um canal aí com esses jovens periódico. Então esses jovens vão estar participando da vida ativamente da vida política do nosso município, seja a nível legislativo ou dentro, né, de algum órgão de controle social também. Então essa é a vontade nossa, que a gente está esperando essa galera animada para estar aí acompanhando junto aos vereadores e os demais membros do conselho. Eu que conversei com muitos deles e eu vejo, a gente vê que a rotina da Câmara, né, a dinâmica que a Câmara Municipal tem não é fácil, né? É uma Câmara, tem uma linguagem diferenciada, mas eles mesmos vão, como o vereador colocou, eles mesmos vão estar criando seu regimento e se apropriando de tudo. Agora nessa semana, dia 23, 24 e 25, começa um processo de formação com esses jovens. Eles vão estar o dia inteiro lá na Câmara Municipal, vão estar aprendendo desde como que é essa rotina do Legislativo, até também se sensibilizando na questão dos sonhos, porque um projeto de lei pode partir de um sonho de um vereador jovem. Ele vai ser um porta-voz, ele vai ter que estar caminhando dentro da sua escola e dentro da comunidade onde ele vive, para que ele possa perceber quais são essas necessidades da comunidade e, partindo daí, criar até um projeto de lei, né? Claro que sim. Então olha que bacana a experiência e com certeza a mudança nessa galera que vai estar participando vai ser muito radical, né? A gente sabe que eles têm que ter aí no mínimo de 75% de participação do projeto, pelo que está no decreto legislativo, e eles com certeza vivenciando, passando por todo esse momento, uma transformação muito interessante vai acontecer na vida deles, viu, Sidney? Então a gente vai acompanhar isso muito de perto aí, vai ser bem bacana. Viu, Wellington? E assim, o importante, Sidney, doutorão, Wellington, assim, me deixa entristecido, né? Mesmo porque eu faço da política um complemento da minha vida cidadã, tenho uma atividade profissional, divido parte desse meu tempo hoje com essa atividade cidadã que se chama participação política, né? Mas eu digo assim, me causa muita preocupação quando nós acompanhamos aí pelos meios sociais uma grande quantidade de pessoas promulgando o voto não, né, na eleição que está vindo agora. Eu coloquei numa dessas postagens a minha tristeza, né, por aquela colocação, essa negativa, derrotista, né? Acho que quanto pior a situação, acho que nós temos que ter mais força, inclusive, para enfrentá-la e mudá-la, né? Então nós vemos aí pelos nossos jornais da cidade, muita gente reclamando, e reclama de tudo, da política, do vereador, da questão do prefeito, do calçamento e tudo. Mas o que eu digo para essas pessoas, eu digo para o cidadão que está nos acompanhando, o momento é de mudança. O momento é das pessoas pegarem a sua biografia, né, a sua história de vida, pegar os seus amigos, a sua família e falar: eu vou mudar na política, eu vou mudar a política. Essa é a condição, porque eu entendo que a política é o único instrumento que transforma realmente a vida das pessoas, né? Atingir dentro do legislativo através de leis e dentro do executivo, acompanhar realmente se tudo aquilo que está sendo arrecadado está sendo investido de uma forma eficiente, de uma forma que vem de encontro aí com o interesse da sociedade. Então eu digo isso, estou falando então aqui a participação do Wellington, mas eu digo aqui até para aquele vovô. Nós temos uma vovó que frequenta a Câmara, agora deve estar doentinha, não tem aparecido nessas últimas sessões, mas uma senhora de 90 anos, que com chuva ou não, ela vai à Câmara para saber como cada vereador está votando. Era isso que devia fazer cada cidadão, porque ele entristece muito. Ele entristece muito. É voto consciente, né? É voto consciente, né? É voto consciente. É voto consciente. Tem 3, 4 ou 5 pessoas que vão lá, dedicam o seu tempo voluntário para acompanhar, criticar, votar e dar notas, inclusive, para a atuação de cada vereador. E me entristece muito, Silvio, quando essas pessoas vão para as redes sociais fazer assim, como que fala assim, tirar tudo aquilo que está no estômago contra qualquer político, contra todos os políticos, generalizando, né? Mas eu vejo as galerias da Câmara vazia. Como é ruim.
Eu acho que a participação da sociedade é importante, lotando aquelas galerias, pressionando os vereadores, visitando cada seu vereador, votou em que vereador? Visite o seu vereador, veja como é que está sendo a atuação dele, proponha, critique. Eu acho que nós estamos numa hora de mudança. O Sidney também colocava a questão da próxima eleição. Eu digo, Sidney, com muita esperança, o Brasil vai mudar. O Brasil vai ser um outro país depois dessas eleições, eu tenho certeza disso, porque o povo está cansado de tantas notícias ruins, de tantas notícias negativas e que depreciam a participação política daqueles cidadãos, como vai depreciar também desses jovens se não houver uma mudança radical de pensamento, né? Nós temos que acabar urgentemente com a questão da corrupção, nós temos que acompanhar todo o investimento na saúde, aquilo que precisa, principalmente a nossa cidade de Santos aí, que vive desse porto, né, que gera grande riqueza e que tem sido motivo da nossa preocupação também. Muito bem, a gente vai continuar na sequência com esse tema importante, com a participação do Wellington, com as avaliações do Sidney, né? Eu tenho que sair para um rápido intervalo, mas uma mensagem importante para você da CPFL. Você sabia que a CPFL está preocupada com a sua segurança e quer evitar acidentes? Você que está pensando em construir ou reformar precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem acontecer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no seu telhado, redobre a atenção. E o gato? O gato, por si só, já é crime. Mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo um acidente, já que fica ali fuçando na rede elétrica, né? A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. A CPFL está sempre fazendo a parte dela. Agora, faça você a sua também, né? Siga as dicas que a gente acabou de passar aqui e evite acidentes. CPFL, muito mais que energia. Intervalo, a gente volta já já. A gente volta, esse é o terceiro último bloco desta edição do Painel Regional, que recebe com prazer o vereador Sandoval Soares, do PSTB aqui de Santos, conta também com a presença importante do Wellington Araújo, que é o coordenador da Juventude aqui no município, ou coordenador municipal da Juventude, né? E o nosso Sidney Costa, companheiro, advogado, nosso comentarista de praxe aqui no Painel Regional, né? facebook.com/painel regional, curta a gente aí e depois do programa encerrado, você sabe, estamos no YouTube para você rever os trechos que julgar mais interessantes, né? Ou o programa por inteiro. Seguindo aqui, o Sidney Costa, o pessoal está animado e acho que a agitação vai ser interessante na Câmara a partir do mês que vem com a Câmara Jovem. Diga lá. Olha só, eu vou me aliar ao pensamento do vereador Sandoval com essa indignação que ele até está fazendo repercutir lá pelas redes sociais, a essa campanha do não e do branco na urna eletrônica. Ligando isso ao fato desse esforço do Legislativo, inclusive você citou aí o Célio Mori, e abraça ele que é um lutador pela cidadania, está lá na Casa da Cidadania, enfim, algumas coisas e algumas campanhas que a gente fez pelo interesse da cidade e marcaram muito a atuação de liderança dele. Está explicado aí, Wellington, essa tua verve firme, porque vem daí de um professor. É esse apadrinhamento também que eu quero falar. Mas antes disso, viu, Sandoval, a imprensa é um pouco responsável de não explicar direito que não há anulação de eleição se você votar branco e nulo, porque senão não estava na máquina. O branco é uma tecla, está lá autorizado e está previsto pela legislação. E o nulo é você mistificar números e confirmar. A máquina também permite isso. Portanto, tem gente que pensa que ambos são ilegais e que vão dar, se fizer essa campanha em massa, a oportunidade de anular a eleição. Não vai, porque a máquina está prevendo que isso aconteça. E reforça esse preconceito que os cidadãos que estão lá no Congresso, que somos quase 700 pessoas lá, é de um Brasil que eu não quero. Quando eles foram lá, porque alguém vai votar. Aquele que está na campanha não fará, mas alguém vai mandar um representante para lá. E o país é isso, é uma instituição. Por isso, a campanha que começa com vocês,
provavelmente, cada um desses vereadores vai entender mais a Constituição, ainda em uma idade jovem. Precisa o brasileiro tomar como responsabilidade ler a sua Constituição, para ele entender que não existe aqueles 700 que parecem cidadãos de primeira classe e todos nós, os outros, somos de segunda classe. Não é real. Eles só foram lá porque nós demos o poder da representatividade. Eles são mandatários do voto. E isso tem, ao longo do tempo, criado esse preconceito, essa resistência à política, não à politicagem, porque quando você usa branco ou usa nulo, você está errando politicamente. Agora, se você estivesse escolhendo alguém contra essa politicagem, que a politicagem é o acordo, é a corrupção, são os erros, os vícios no processo eleitoral, isso é que tem que ser combatido. E aí entraria um processo cultural bem lembrado pelo projeto de vocês. Temos que investir nessa juventude. E olha, eu vou ver aqui um cenário único na cidade há algum tempo. Wellington ressaltou o apadrinhamento do projeto, SEDUC, OAB, Movimento do Voto Consciente, o CNDCA, a Comissão de Juventude de Santos, o Fórum da Cidadania, a Prefeitura. Olha, o Boturão, que apadrinhamento forte. E mais, politizar as ações. Não vão para lá os jovens esse ano que vão passar lá e depois se despedir da Câmara. Parece que, pelo que eu entendi, que vai haver a formação de um movimento de consciência jovem político, que é outra coisa que eu acredito. Eu só acredito em ações politizadas, que desemboquem num processo que vai alimentando esse ensino da cidadania. Não é algo para ser feito e depois despedir, que eu acho que foi um erro de câmaras passadas, que o Carejão, quando a gente anunciou, eu já participei de um programa falando do trabalho de vocês. E quando anunciou isso, ele falou, tá no meu tempo, filho. Aí a gente falou, e a repetição disso, depois foi todo mundo embora. Mas parece que vocês amarraram muito bem o projeto. Nesse sentido, me expliquem uma coisa, curiosidade, eu acho que o telespectador também está curioso. Na seleção, apresentaram proposta nas escolas, a escola, os alunos que votaram neles, como é que foi feita essa seleção? E o currículo, que é uma coisa que o eleitor maduro não faz, olhar o currículo do seu candidato, isso foi exigido do aluno que se propunha a participar do projeto de vocês? O ficha limpa, né? O ficha limpa? O ficha limpa? Eu vou, doutorão, licença, eu vou dividir essa resposta com o vereador Sandoval, só que antes de estar respondendo ao amigo Sidney, eu gostaria de estar ressaltando aí o trabalho da Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania. Mando um abraço lá para o nosso secretário Carlos Mota, nosso prefeito de Santos também, Paulo Alexandre Barbosa, que é um prefeito jovem, teve a sensibilidade de criar o órgão, a Coordenadoria de Juventude. Não foi um órgão criado do nada, não é mais um cargo público como as pessoas possam pensar por aí. Foi um órgão que veio de uma demanda da sociedade civil, um órgão acompanhado pelo Conselho Municipal de Juventude, que tem uma missão muito importante como essa e outras missões. E uma das nossas missões também é fortalecer os espaços de gestão democrática, que são os grêmios municipais, dentro das escolas. Na semana passada a gente teve uma reunião com todos os diretores de escola, coisa que nunca aconteceu em outras épocas. A gente teve uma reunião em 2 períodos da minha parte, né, nas escolas do ensino médio, na parte da manhã e na parte da tarde com os diretores. Eles foram muito receptivos. A gente sabe que os espaços, tem escolas que o Grêmio está ativo, outras não. Então a gente vai estar acompanhando isso, sendo realmente um braço direito para esses jovens, para eles estarem fortalecendo esses mecanismos de participação. Porque o Grêmio tinha essa visão de fazer rifa, de fazer a gincana, e o Grêmio tem uma participação política muito importante dentro do ambiente escolar. Eu sou uma liderança, posso falar com propriedade, que nasci dentro de um Grêmio estudantil. Fui presidente do Grêmio Estudantil, depois na universidade, participei do DA da minha universidade, fui o primeiro presidente do Conselho da Juventude, servidor de carreira da Prefeitura e estou no cargo de coordenador. Então, falta, os diretórios acadêmicos das universidades aqui da cidade, da região, né? Era a primeira missão. Os famosos diretórios acadêmicos que agitavam politicamente as escolas. O nosso centro dos estudantes de Santos. Os grandes estudantes. A gente tem um centro de estudantes de Santos ali na Ana Costa, que
não está ocupado como deveria ser pelos nossos estudantes. Desde 1932, vereador Sandoval, a gente tem um centro, foi o primeiro centro de estudantes do Brasil e que está numa situação daquele jeito. Precisa ser incorporado por você, estudante, que está assistindo. Tem uma história, né, de liderança na cidade, muito isso, essa liderança de lá, e lutou a vida toda para retomar o imóvel, e agora, se não está ocupado da forma que você está falando, é uma tristeza. É a história do... Tristeza. Mas a gente vai estar acompanhando aí junto lá com o Pablo para reativar esse movimento. Voltando à pergunta do Sidney, como é que foi feita a eleição dentro das escolas, né? Cada escola teve as suas chapas que foram montadas, jovens que se colocaram à disposição, então cada escola teve uma dinâmica de como é que foi esse processo de votação. Muitos dos jovens que a gente conheceu do projeto são jovens já protagonistas, né? Alguma coisa dentro da escola, dentro da sala de aula, eles já fazem de diferente para poder se colocar à disposição para ser um vereador jovem. Então ali ele já era reconhecido como um diferente dentro da sala de aula. Então a esses jovens eles colocaram à disposição, fizeram toda uma mobilização, criaram suas urnas, criaram seu processo de votação e foram eleitos vereadores. Então isso é o ganho do projeto. Todo projeto, a primeira gestão do projeto, ele teve algumas coisas que a gente precisa aperfeiçoar, mas isso junto com eles a gente vai aperfeiçoar no processo. Mas o ganho do processo, de tudo isso que está acontecendo dentro de Santos, toda essa movimentação da juventude, justamente esse despertar novo para esse momento do país que a gente está vivenciando daqui agora. Onde as pessoas precisam, dentro de um processo de educação, dentro da escola, porque a educação transforma, elas se envolverem mais com o asfalto onde elas estão pisando, com o ar que elas respiram, com a água que está saindo da torneira dela, porque isso é política pública. A gente discute a qualidade de vida das pessoas do nosso município. E a juventude faz parte desse processo, não tem como. O jovem ele vai para a escola, ele pega seu ônibus, ele precisa de uma educação de qualidade, ele precisa das matérias, dos professores dentro da sala de aula para estar dando as noções corretas para que ele possa ser um ajuste que a gente chame socialmente aí ajustado. Então, o Legislativo tendo essa sensibilidade, essa rede que foi apresentada aqui por nós, está fazendo parte desse processo de outros, isso dá ânimo para a gente participar e incentivar essa juventude de Santos a ser exemplo para outras juventudes de outras cidades da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Então acho que é esse sentimento que eu estou agora, um sentimento realmente de animação dentro do projeto. Posso dizer que a gente está muito gratificante aí, vereador, pelo seu projeto, pelo que os vereadores também, os outros vereadores da Câmara de Santos, pela disposição em estar recebendo essa galera jovem. Eu coloco, Edgar e Sidney, o Hélio também tem acompanhado conosco, pela cidadania que se muda, não tem jeito. Formação, educação, participação. Eu vejo assim, ao invés de ficar sentado no sofá reclamando, levanta, fale com o vizinho, fale com a família, vamos caminhar, vamos cobrar, vamos sugerir. Eu acho que é assim que funciona. Isso é fazer política. Claro, é fazer política. Mas eu digo mais assim, dentro do próprio processo de cidadania, o Hélio está acompanhando também conosco, Edgar, nós temos um projeto que está sendo desenvolvido junto à Secretaria de Educação também, um projeto de implantação de núcleos de escotismo dentro das escolas municipais. O que gera isso aí? Nós temos hoje, infelizmente, e ao longo do tempo, o Fabião é um grande precursor do escotismo aqui, esteve na Câmara também, e através do Fabião também, meu filho também entrou como lobinho, saiu como sênior, saiu como chefe de escoteiro lá, minha filha também teve. Então eu devo muito a formação do caráter, da educação dos meus filhos ao escotismo. Isso levou o quê? Conversando com os grupos de escotismo aqui, com os chefes, com a unidade que dirige o escotismo na nossa cidade, na nossa baixada, nós fomos buscar em Curitiba, tivemos lá no passado. Tive a honra, Boturão, e o orgulho de ser atendido lá pelo presidente da Câmara de Curitiba, Dr. Paulo Salamone, que deixou toda uma tarde do expediente dele, junto com todos os chefes escoteiros do Paraná, não foi só de Curitiba, para tratarmos desse assunto. Viemos embasados com todos os requisitos para implantarmos na nossa cidade. E tive a honra também de poder discursar na Câmara de Curitiba e falar o que é a cidade de Santos, o que é a nossa região metropolitana
de Santos e que nós vimos com o desenvolvimento também da questão cidadã, com o projeto que nós buscávamos naquela cidade, né? Então, esse projeto está dentro da SEDUC, por problemas assim, como é que fala, de enquadramento dentro do próprio programa, que deve ser enquadrado no programa Segundo Tempo, né? Acabou ficando para esse ano e as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento acabou retardando um pouco, mas a secretária Denise, ainda essa semana que passou, nós estivemos com ela e teremos implantado, quem sabe ali no CAIS do Colégio Santista, o primeiro núcleo de escoteiro dentro da escola pública. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um envolvimento da questão de cidadania, respeito ao próximo, respeito à pátria, juntamente com o quê? Dentro dos jogos escoteiros que são feitos dentro do segmento, o aprendizado que é da sala de aula. Então, se estão discutindo na sala de aula sobre célula, todo o desenvolvimento dos jogos do grupo escoteiro vai ser sobre aquilo que está se aprendendo. Então, eu entendo assim, que esse mandato, o Sidney falava bem, viu, Sidney? Eu falo assim, eu passo e o projeto fica, né? Isso é que é importante, né? Se colocar, eu passo, o projeto fica. Então é o projeto do Câmara Jovem, é o projeto de escotismo, e eu tenho um gabinete muito atuante, inclusive na questão da cultura também, né? É uma lei nossa, a implantação ano passado da Lei da Cultura Caiçara. Eu fiquei assim, abismado que não se falava da cultura caiçara dentro da nossa região. Hoje nós temos a nossa lei que foi aprovada ano passado, e a Catarina, que é caiçara, que é minha assessora, ela fez uma condução maravilhosa, o Hélio também participou ano passado, e que promete muito mais agora em março, né? Com envolvimento inclusive de outras cidades da região. E assim a gente espera contribuir com o nosso mandato para fazer a Santos melhor. Muito bom, a gente está chegando ao finalzinho aqui de mais uma edição do Painel Regional, agradecendo muito ao vereador Sandoval Soares, vereador do PSTB, parabéns pela iniciativa, Sandoval da Câmara Jovem, parabéns ao Wellington Araújo, coordenador municipal da Juventude, também por pilotar aí todas essas ações. A gente tem certeza que isso vai funcionar e vai dar certo, sem dúvida nenhuma, né? E ao nosso Sidney, mais uma vez, obrigado por estar conosco, né? Comentarista importante aqui, já habitual do Painel Regional. Estou sempre com você, a gente está de segunda a segunda, né? Segunda a sexta, às 10 para as 2 da tarde, né? Enquanto está no ar o horário eleitoral, com a reprise das 7h30 da noite, e sábados às 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau.